Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o professor Raimundo, melhor canal do mundo para você aprender cálculo. E hoje a gente vai resolver essa integral indefinida aí de uma função racional, tá bom? E para resolver ela a gente vai utilizar a técnica de frações parciais, onde a gente vai pegar essa função e reescrever ela como uma soma de outras frações menores, tá bom? E aí a gente vai conseguir integrar essas outras frações. E como a gente vai precisar reescrever, então vamos deixar ainda a integral de lado e pensar como é que a gente vai reescrever essa função. Ó. Não é tão óbvio como a gente fará isso, tá bom? Então eu anotei aqui as fórmulas que a gente utiliza, que são as fórmulas de fração parciais que a gente utiliza. Que são essas duas, tá bom? Elas são apresentadas normalmente nos livros de cálculo e a justificativa é que elas vêm de álgebra, né? Você pode provar essas duas fórmulas aqui. Se você tem interesse em aprender como fazer essa demonstração ou entender como ela funciona, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando as duas, tá bom? Eu vou deixar passando aqui no card o link do vídeo, você pode clicar e ir lá assistir, agora ou depois deste vídeo. Mas por enquanto eu preciso que você lembre aqui dessas duas, ó, para a gente poder aplicar aqui na nossa conta. Então, percebam que a gente vai precisar dos dois casos, ó, porque o primeiro termo que aparece aqui no denominador é o x ao quadrado. E aí, se eu olhar aqui para essa de baixo, ó, eu posso imaginar que o alfa é zero. Então, eu poderia aplicar. Ficaria A sobre x menos alfa, como alfa é zero, vai ficar só o x, mais B, x ao quadrado. Aí, o último termo, x mais 1, eu uso agora a parte de cima desse teorema. Mais C sobre x mais 1. Bom, então eu vou conseguir reescrever a fração que eu tinha aqui, né? A função racional, essa primeira aqui, como sendo a soma dessas três funções racionais que tem apenas denominadores com funções mais simples, né? Basta que eu encontre os valores do Azão, Bzão e Czão, né? Que são números reais, tá bom? Então, meu objetivo agora é encontrar justamente esses valores. Vamos lá, vamos nos concentrar então nessa tarefa. Bom, para fazer isso, eu preciso multiplicar toda a equação, toda essa equação, justamente pelo denominador da minha função original, ou seja, por esse cara aqui, tá bom? Vou multiplicar toda a equação por x ao quadrado vezes x mais 1. Do lado esquerdo é mais tranquilo, porque vai simplificar tudo, vai sobrar só 1. Agora do lado direito eu vou ter que fazer com um de cada vez. Quando eu simplificar aqui, ó, com A, vai ficar 1x, ainda vai sobrar em cima x vezes x mais 1. Mais o B, vai ficar x ao quadrado com x ao quadrado, vai sobrar x mais 1. E com o C, vai simplificar o x mais 1 com x mais 1, vai sobrar o x ao quadrado. Bom, olha aí, temos isso. Temos que... O que eu estou tentando fazer aqui? Estou tentando montar um sistema, tá? Montar uma relação que exista para que eu consiga encontrar os valores do A, do B e do Czão aí que apareceram. Justamente para eu substituir aqui para eu conseguir calcular minha integral. Tá bom? Mas como, professor, não entendi ainda. Bom, você tem que perceber que aqui do lado esquerdo eu tenho uma função do segundo grau. Tá? Ou uma equação do segundo grau, tanto faz. E aqui eu poderia reescrever também uma função do segundo grau dessa forma. 0x ao quadrado mais 0x mais 1. Se eu puder depois comparar cada coeficiente de um lado da equação com o outro, eu consigo montar o sistema, tá bom? Mas antes disso, eu preciso primeiro reorganizar o que tem do lado direito, tá bom? E é isso que a gente vai fazer. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar esse cara com esse e esse B com esse aqui. Vai ficar A vezes x ao quadrado mais x mais bx mais b mais cx ao quadrado. Vou multiplicar agora esse a aqui e vou repetir o resto. Vai ficar ax ao quadrado mais ax. Vou repetir o resto.
Agora eu vou organizar. Todo mundo que tiver o x ao quadrado eu vou colocar na frente. Em seguida vem quem tiver só o x. E por último os termos isolados. Então vai ficar assim. Pronto. Aí agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar em evidência o x ao quadrado. Agora coloco em evidência o x. E o último continua sozinho, né? Lembrando, desse lado, quem é que eu tenho? 0x ao quadrado mais 0x mais 1. E agora eu consigo o que eu falei lá no início. Vamos comparar os dois lados da igualdade. Quem acompanha o termo x ao quadrado desse lado? Quem é o coeficiente dele? O 0. Quem é o coeficiente do x ao quadrado do outro lado? A mais C. E eu continuo. Coeficiente do x, 0. Coeficiente do x, A mais B. Termo independente, aqui é 1 e aqui é B. Bom, então eu montei aqui o meu sistema, que é onde eu vou calcular os valores do A, B e C, tá bom? E de cara eu já sei quem é o B, né? E se eu já sei que o B é igual a 1, então aqui eu posso concluir que 0 é igual a A mais 1, ou seja, o A é igual a menos 1. E se eu já sei quem é o A, aqui em cima também eu já consigo calcular o C, né? Já que ficaria 0 é igual a menos 1 mais C, ou seja, C é igual a 1. Pronto, calculei os valores. O A é menos 1, o B é 1 e o C é 1. Aí que eu faço? Volto aqui, ó, e coloco. O A é menos 1, o B é 1 e o C é 1. E aí, ao invés de eu calcular essa integral, eu vou calcular a integral de menos 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1. Bom, e aí aumentou o número de integrais que eu vou ter que resolver. Só que essas integrais que apareceram aqui são mais fáceis de resolver. Essa primeira é menos ln do módulo de x, mais essa segunda aqui, ó, é a mesma coisa que a integral de x elevado a menos 2, tá bom? A gente pode até fazer aqui. A segunda, ela está nessa forma aqui. Mas você pode reescrever como integral de x elevado a menos 2 dx para utilizar a integral da função potência, que é a integral de x elevado a n, x elevado a n mais 1, sobre n mais 1, mais a constante de integração. Aí aplicando ficaria x elevado a menos 2 mais 1, menos 1. E aqui embaixo é a mesma coisa, também vai dar menos 1, mais a constante de integração. Reorganizando aqui para ficar mais bonito, é menos 1 sobre x mais a constante de integração. Aí a gente volta, substitui aqui. Tinha botado esse sinal de mais, mas como deu negativo, eu vou apagar. Menos 1 sobre x. E essa última aqui seria mais ln do módulo de x mais 1. É uma integral, essa terceira seria uma integral por substituição, mas é uma substituição simples, tá? Não vai dar nenhum trabalho, vocês podem tentar fazer sozinhos. Eu ainda conseguiria reescrever essa solução de uma maneira mais elegante, reescrevendo como menos 1 sobre x mais ln do módulo de x mais 1 dividido pelo módulo de x mais a constante de integração. Eu consigo fazer isso, tá? Utilizando essas duas aqui, ó, aplicando uma propriedade de logaritmo, tá? Que é o logaritmo da diferença, né? O logaritmo do quociente, na verdade. É o log de b dividido por c na base a é igual ao log de b na base a menos o log de c na base a, tá? Percebam que aí no exemplo a gente está desse lado e vem para cá, tá bom? Vou aumentar um pouco para de ver tudo. Olha aí. Botar logo toda a conta aqui no quadro. E aí a gente chegou nessa resposta. Eu já tenho uma playlist aqui no canal
só de integrais de funções racionais utilizando frações parciais. Eu vou deixar passando aqui no card. Aproveita também, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito. Um grande abraço para vocês, até a próxima, falou!